nós tivemos a participação de César Brito, né, um dos advogados da causa, né, da greve da Petromisa, né, tivemos a participação, isso fala a primeira parte, e depois atividade, né, na segunda parte, e na segunda parte nós iniciamos a ação especial, importantíssima, do Marcelo Farias, né, Barreto, que foi o líder da greve da Petromisa, né? E essa liderança é importante, né, para a classe trabalhadora e para a luta sindical aqui em Sergipe. E é importantíssimo nós percebermos, e a expressão sergipana traz isso, nós percebemos como devemos estudar a história de Sergipe através da classe trabalhadora, né? Das pautas, das lutas da classe trabalhadora. A greve da Petromisa, que começou no dia 14 de agosto de 1986, vocês percebem, ela é importante para a história de Sergipe, para a história do Brasil, né? E do processo de redemocratização. Então, num movimento como esse, a gente tem que parabenizar. E agora, vamos trazer as considerações finais do Marcelo Farias Barreto. E assim, sensacional. A primeira parte já está até publicada, para vocês irem lá ver mais um pouquinho dessa aula de história do sindicalismo aqui em Sergipe. Deixa eu trazer aqui Marcelo de volta, saber se Marcelo está aqui. Deixa eu ver, Marcelo ainda não entrou. Vamos ver, vamos esperar o Marcelo, né? Historicamente, estamos no mais uma live com a terceira parte. Essa terceira parte é para as considerações finais, né? E eu fazer a pergunta que eu fiz aos outros, ao Marcelo também. Aí, então, assim, deixa eu ver aqui. Marcelo, se tiver aí, mande um oi. Estou aqui para você dar suas considerações finais, né? Que assim é importantíssimo, gente. É importantíssimo nós, sergipanos, conhecer a nossa história. E a nossa história que não só é de grandes, como eu disse, intelectuais, né, barões do açúcar, né, grandes senhores do algodão, né, das poucas famílias. Não. A história também passa pela luta da classe trabalhadora. Então, vou chamar aqui de novo o Marcelo, né? Vamos lá de volta com o Marcelo. Sensacional. Memória viva, gente, da luta da classe trabalhadora. Estamos de volta, Marcelo, está me vendo? Estou aqui lhe aguardando. Deixa eu ver aqui. Eu ainda não estou lhe vendo aqui. Estou te vendo. Deixa eu ver se vai entrar. Está carregando. Pronto, voltou. Marcelo, é uma live histórica como a última que nós tivemos sobre a história da Barra dos Coqueiros. É porque eu vejo que é necessário a história da luta dos trabalhadores aqui em Sergipe. Sergipe, eu acho que tem muita contribuição. Historicamente, nosso Estado, ele teve sim um pé à esquerda. Eu digo sempre isso, tipo, é um dos únicos estados, né, na liderança do Seixas Dória, que não vai tolerar a ditadura militar em 64, né? Sergipe é onde acontece, que até a temática que a gente vai trabalhar na próxima live, né, onde acontecem os torpedeamentos dos navios sergipanos, que vai incentivar o Brasil a entrar na guerra, né, na Segunda Guerra, contra o nazifascismo. É esse país, é esse Estado que vai trazer uma grande contribuição, Marcelo, na luta pela nacionalização do petróleo. Pessoas como Franco Freire e Alfenísia Freire, que vão liderar a campanha do petróleo nosso nos anos 50, aqui em Sergipe, né? E assim, é a única greve durante o período da ditadura militar, né, que ocupa a greve, né, que ocupa a fábrica, desculpe, e que, como você deixou bem claro, tem um impacto estadual e nacional, ocorreu em Sergipe.
e foi a greve da Petromisa. Então, Marcelo, para suas considerações finais, eu já deixo uma pergunta para você. O que é a greve da Petromisa ao longo desses 200 anos da história da emancipação política do nosso Estado? Olha, eu a comparo com a greve aqui, com as greves que aconteceram aqui no Estado antes da ditadura, né? Nós, como você falou aí, a esquerda aqui sempre foi muito forte, né? Se você pegar antes da campanha das diretas de 84, 85, o maior comício que teve aqui em Aracaju foi com Prestes, né? Na Fausto Cardoso, né? Mas uma greve com essa característica, eu acho que nunca houve aqui no Estado, que eu tenha conhecimento. E ela produziu, ela teve não só ela ajudou a organizar e a fortalecer os outros sindicatos, mas ela produziu um efeito muito importante na política, né? A gente já vinha com DEDA, vamos dizer assim, de 85, num processo eleitoral que ele sobressai sobre os demais candidatos, o talento natural dele, e na greve da Petromisa ele cresce que nem um monstro, né? Ele aproveita, ali parece que foi um alimento para ele, né? Para ele acreditar mais na campanha dele. Tanto é que ele foi o deputado mais bem votado na história do Sergipe até aquela data. E dali nasce outra liderança importantíssima, que foi Zé Eduardo. Né? Zé Eduardo era amigo e irmão meu, falecido, né? E, na época, era uma pessoa desconhecida, né? Inclusive, nós lançamos ele candidato a deputado para ajudar o PT, né? Porque o PT precisava de candidato. Sim. E, por conta da greve, ele ficou como primeiro suplente, uma pessoa que ninguém conhecia. Então, ele foi voto da peãozada, foi voto das famílias dos trabalhadores. E dali, Zé Eduardo cresceu, virou senador, foi candidato ao governo do Estado, chegou à presidência da Petrobras, quer dizer, um quadro formidável, tanto intelectual como politicamente, né? Então, o PT produziu esses dois grandes quadros da política, não é no Estado, não, nacional, né? A importância de Dédé e Zé Eduardo, ela passa a ter uma importância a nível nacional, né? Nos grandes... E que fez falta, Marcelo, até eu trago uma posição que eu acho que fez falta em 2016. Eu acho que se Deus não... Eu acho que colocar assim, a doença não levasse Marcelo Deda seria senador eleito em 2014, nós sabíamos muito bem disso, né? Não deixaria o cargo que a gente sabe que está esse tempo todo sem ser utilizado até hoje, né, do Senado, né, na figura da senadora Maria do Carmo, né, ele estaria ocupando e seria uma grande voz e força contra o golpe de 2016, contra Dilma Rousseff e o descalabro que se tornou, né, a perseguição a Lula e hoje aí esse governo que nós estamos vivenciando de Jair Messias Bolsonaro, que é, para mim, um governo genocida, neoliberal, né, que massacra os trabalhadores. Acho que Zé Eduardo Dutra e Marcelo Deda nos faz falta, sim. Nos faz falta porque, tipo, hoje a gente teria grandes oradores e grandes lideranças na luta, né? Mas pode contribuir. Eu queria colocar, porque é até algo que a gente é provocado e a gente tem que se funcionar, porque faz falta, faz muita falta. Não tem dúvida. A falta é imensa, porque foi todo vamos dizer assim, um investimento que essa nova esquerda aqui no Estado, né, vamos dizer, despejou tanta energia nesses dois quadros, infelizmente teve essa fatalidade aí que a natureza nos tirou ele daqui do nosso convívio, que nos faz falta até hoje, né? Mas, voltando um pouco, para você ter uma ideia do compromisso que os trabalhadores têm com esse país e que a nossa elite não tem. Tá? Em 92, quando o Collor assume o governo, a primeira medida dele foi extinguir a Petromisa. Extinguir, botar
um açapão lá e fechar a empresa, uma empresa estratégica para a agricultura, né? Principalmente para a agricultura. O sindicato foi até o liquidante, que era um funcionário da Receita Federal, e pediu a ele um tempo. A gente ia demonstrar para ele que aquela empresa era viável, né? Mais uma vez, os trabalhadores assumiram a produção da empresa. Foi na extinção da empresa que, pela primeira vez, a empresa chegou à sua produção nominal do projeto. Ela nunca tinha alcançado a produção, chegando a 700 mil toneladas, em plena extinção da empresa. Com isso, nós conseguimos convencer o governo, na época, os técnicos do governo, que ao invés de fechar, deveria uma outra empresa tomar conta dela. E aí, a Vale do Rio Doce ainda era estatal. Né? Conseguimos, foi o sindicato que foi atrás, na época, dos senadores aqui do Estado, na época acho que era Albano Franco, que era da CNI. Né? As elites não tinham alternativa para aquilo ali, estavam aceitando como um fato consumado. Né? Se não fosse o sindicato, essa empresa estava fechada em 92. Entendeu? Abrimos mão de 2 anos de reajuste salarial para aquela empresa não fechar. Né? Isso decisão de assembleia. Né? O compromisso que a gente tinha com aquele projeto. E que as elites não têm. Não só a elite nacional, não. As elites aqui do Estado não têm compromisso com o futuro desse Estado. A gente está vendo agora a Petrobras fechando o Tecarmo, né? A Fechando Petrobras. fechando... Quer dizer, vendendo postos de petróleo que todo mundo sabe que são rentáveis. Né? E ninguém... Você não vê uma voz, você não vê o governador, você não vê o prefeito, você não vê... Quer dizer, parece que a gente está em outro planeta. Pelo contrário, nós vamos todos recebê-los essa semana na Barra, né? É algo assim que a gente percebe. A principal fonte de renda econômica do nosso Estado, né, que é o que vai dar o salto, como diria a professora Tetz, né, há um Sergipe antes e depois da Petrobras. Né? A gente sabe disso. Economicamente, o que era Sergipe antes da exploração do petróleo, né, do próprio potássio, né, e a importância dessa empresa para a história de Sergipe e para a economia de Sergipe. Que praticamente a gente está vendo como foi bem colocado aqui, né, praticamente as turbinas estão sendo desligadas, né, da Petrobras de Sergipe. Carmópolis, onde saiu o primeiro poço de petróleo do nosso estado, está entregue. Professor, isso tem um objetivo. Além de desmontar Sim. a Petrobras, eles sabem que na época de Zé Eduardo, presidente da Petrobras, e Lula, presidente da República, foi descoberto um poço de petróleo gigante aqui na Fenda de Aracaju. Calcula-se que ele pode produzir até 500 mil barris por dia de petróleo e produzir 30% do gás aqui do país, que a gente consome. Os caras sabem disso. Né? Daqui a pouco você não vai achar estranho quando eles anunciarem os investimentos que vai ter que acontecer, independente deles, né? Independente deles, iria acontecer de qualquer jeito. Já estava aprovado todos os investimentos lá na época de Dilma ainda, né? Eles disseram, o Bolsonaro vai dizer que foi ele que descobriu isso aqui, né? E a gente vai ficar, quer dizer, o que a gente está passando aqui, um descalabro, é uma coisa absurda, né? Para processar esse gás desse poço, ia precisar de Tecarmo e uma outra Tecarmo 6 vezes maior, né? Sim. É triste ver isso. Todo um trabalho que nós fizemos, né, que chegou à eleição de Lula, e tudo isso está sendo desmontado pedra por pedra, né? Não, e o pior, numa onda neofascista enorme, né? É algo que a gente se assusta. Né? Eu acho que a gente não tem mais o pessoal diz assim, um governo da época da ditadura. Não, gente. É um governo pré-iluminista. É algo assim que você nem imagina. Não estou trazendo aqui os clássicos, né, da luta dos trabalhadores. Não. Estou trazendo até os clássicos da própria burguesia, colocando tipo pré-iluminismo, porque é algo assim que você fica assustado.
se nega a ciência, se nega os direitos dos trabalhadores, se nega minimamente a indústria. É um país que está sendo desindustrializado. Provavelmente, Marcelo, daqui a alguns anos, o Brasil vai estar igual antes da década de 30, um país só de matérias-primas, né? Através do agronegócio, soja, algodão, minério de ferro, né? Daqui a pouco ninguém vai se assustar, a gente vai estar importando gás, importando gasolina, coisa que já está começando com a gasolina, né? Com o próprio petróleo. É algo assim, assustador. Mas é um projeto que a gente tem que lembrar. As grandes famílias ricas aqui no estado, as mais modernas, né? Não da época da cana, mas da mais urbana, né? O pessoal da construção civil e outros grandes empresários ficaram ricos por causa da Petrobras. A Petrobras viabilizou uma classe média aqui em Aracaju que viabilizou várias grandes empresas, né? E eles não percebem isso. Aí fica com uma maluquice de liberalismo que, se for implantado aqui no Estado, com as características econômicas que nós temos, eles fecham, porque todos eles dependem do Estado. Todos eles. Sem Estado, eles não funcionam. Eles não conseguem garantir as empresas deles sem Estado, né? Para nossas características, quanto o Estado é mais forte, mais as empresas daqui são fortes também. Ele não consegue enxergar isso. Sim. E você percebe que a nação que é considerada, né, a nação mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, o Trump, o que ele quer? É protecionismo, né? Ele quer fechar, né, os Estados Unidos para o quê? Fortalecer suas indústrias. Não, o Brasil não. O Brasil fecha a indústria, o Brasil deixa de explorar petróleo, de minérios, de entre outros recursos naturais, um país que é rico, né, que tem povo, que tem uma história maravilhosa no sentido culturalmente, socialmente. E aí você vê o quê? Um projeto neoliberal que você trouxe muito bem quando a Petromisa estava sendo, né, vendida, né, e fechada no governo Fernando Collor, que é Fernando Collor que inaugura o neoliberalismo nesse país, né? Vamos vivenciar tudo do governo FHC, né, de forma bem dura, retorna com Temer, e agora eles querem vender até mesmo os Correios, que está dando lucro. Os Correios, saiu um dado recente que os Correios estão tendo um bom lucro, mas quer vender os Correios, né? Quer vender a Casa da Moeda, quer vender a Eletrobras, o máximo que puder de enxugar a Petrobras vai, com um discurso, um folclore, vamos utilizar uma lenda, né? Primeiro, de que a iniciativa privada é a melhor e o melhor caminho, tá aí a telefonia como melhor exemplo, né? Como é maravilhoso você observar a telefonia do Brasil. Então, assim, uma das grandes lendas do Brasil, além do Boitatá, da Cuca e dentre outras coisas, desculpe aqui a expressão, mas é dizer que privatizar melhora. Isso é uma coisa terrível que a gente está vendo no Brasil, né? Não tem que privatizar, privatiza a DESO. Eu disse, como é que a gente vai privatizar a água? Água, né? Que minimamente é algo essencial para a vida, para a existência. A gente quer vender, quer privatizar, quer entregar como mercadoria. Então, assim, é muito importante espaços como esse também para trazer história, mas também para trazer a política, para a gente entender onde nós estamos inseridos dentro da conjuntura, como a greve da Petromisa nos traz elementos de que a gente precisa se unir e fortalecer a luta. Acho que está com problema na conexão. Foi? Tranquilo, Marcelo? Estou te escutando. Pronto. Peço agora, para a gente encerrar, eu acho que é sensacional esse espaço. A sua consideração final, como eu disse, de entender esse movimento que ocorreu precisamente há 34 anos atrás, iniciou, né? Essa greve para a história de Sergipe, como você já deixou claro, da importância das lideranças, mas para você, o que foi esse movimento
e suas considerações finais. Para mim foi a minha maior escola, né? O que eu sou hoje, o que eu aprendi na minha vida foi nessa greve, né? A partir dela foi minha régua e meu compasso, né? Para traçar minha vida pessoal, minha vida profissional e política. Então, para ela foi... Minha vida é antes e depois dela, né? E é claro que ela me deu como uma força muito grande para ajudar a construir o PT, a CUT, e ajudar outros sindicatos a se organizarem. E nesse momento, professor, que eu sei que o movimento sindical está arredio, está um pouco, vamos dizer assim, sem mobilização, até essa situação econômica não ajuda, mas eu acho que a obrigação dos dirigentes sindicais de hoje, já que não conseguem ter uma pauta econômica, pelo menos se unir em torno de uma pauta política, né? E ir para a rua como nós fazíamos antes. Nós não tínhamos estrutura na época, né? Mal o sindicato tinha carro de som, mal os sindicatos rodavam o jornal, era no papel de oficina. Mimeógrafo. Né? Nós mesmos redigíamos. A gente não tinha jornalista. Quem redigia era eu, o Zé, né? E a gente mesmo rodava o jornal, a gente mesmo ia distribuir, né? E quando precisava subir no banquinho com megafone, a gente estava na porta de uma empresa. Então, os dirigentes sindicais de hoje, né, já que está sem condições, sem força para fazer mobilização econômica, se junte e vá fazer uma mobilização política. Vá para as feiras, vá para as comunidades, né, vá para a porta de shopping, vá para a porta, vá para o centro da cidade, vá dialogar com o povo, né? Vá denunciar o que está acontecendo. Não fique só no Instagram, no Facebook, né? Nesses instrumentos que são importantes que tá usando, mas o olho no olho, né? É muito mais importante. Né? As pessoas lhe veem, as pessoas conversar com você, isso é insubstituível. Né? Quando você for falar de determinado assunto numa esquina, com certeza alguém vai lhe parar e vai puxar assunto, vai perguntar e você vai esclarecer. Então, está faltando isso aos sindicatos. Né? Pelo menos essa vontade política de conversar com as pessoas. Né? Então, eu agradeço a você pelo espaço, né? Ivanzinho, meu filho, que essa joia rara aí que Deus me deu. Grande amigo meu. Que bom, que bom. E os outros tem outros que estão assistindo também aqui, Pedro, Gabriela, acho que deve estar assistindo também, né? Sim. E eu agradeço muito a eles também, porque depois, em outra fase de minha vida, eles também sempre tiveram presente né? Já na parte de ajudar a construir o projeto político do PT na prefeitura, no governo do Estado, né? Eles sempre foram presentes também. Ô, Marcelo, muito obrigado. É um orgulho para nós. Eu acho que essa greve, esse momento da história de Sergipe tem que ser lembrado, tem que ser registrado. Aqui a gente está fazendo isso. A expressão sergipana vai e está cumprindo um papel fundamental de trazer fatos, momentos importantes na história do povo sergipano, na construção desse Estado. Então, de antemão, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar aqui, para trazer toda essa informação. Gente, diga-se não, é sensacional. Né? A gente teve praticamente uma aula toda sobre o sindicalismo no Estado de Sergipe, nesse tempo recente. Muito obrigado, Marcelo. Uma boa noite. Se cuide, viu? Pelo espaço e por me fazer lembrar de coisas importantes na minha vida, né? E se a gente não exercita as coisas boas, as lembranças, a gente termina ficando um pouco perdendo um pouco de sua base, né? De sustentação. Né? Então, eu agradeço a você, a Ivanzinho, por ter me convidado e estarei aqui à discussão, porque a consequência dessa greve tem muita coisa para a gente conversar, mas muita. Né? Inclusive... Então, se prepare que esse é o primeiro convite de muitos. De pautas sindicais avançadas que
que só que teve 2 sindicatos que introduziam uma pauta na área de gestão, né? De gestão da empresa, onde a gente começou a discutir a produção, discutir mecanismo de gestão da produção, foi o Sindiminas Sergipe e o sindicato do ABC Paulista. Foram os 2 sindicatos que discutiam esse tipo de coisa, as organizações dentro das fábricas. Sim, sim. Muito obrigado, Marcelo. Uma boa noite, viu? Obrigado a você. E assim, brigadão mesmo. Muito obrigado. Em nome da Expressão Sergipana, agradecemos, viu? Sensacional essa participação do Marcelo Farias, não é não? História viva, memória viva. Turma, já anote aí na agenda de vocês, né? Hoje nós percebemos um pouco da história, né? Da greve da Petromisa, né? Que ocorreu em 1986, há 34 anos atrás. E agora eu já anuncio e deixo aqui o spoiler. Nessa semana, nós estaremos comemorando, né? Lembrando, né? Comemorando não, mas lembrando, né? Dos torpedeamentos dos navios sergipanos aqui na costa do nosso estado. Porque é praia dos náufragos. Lembre, tem história, tem memória do povo sergipano. Então, na próxima live, no dia 21 de agosto, não perca, avisa todo mundo. Se você ainda não curtiu ou compartilhou material da Expressão Sergipana, vá lá, curta, comece a seguir, que esse espaço é para você, sergipano, sergipana, você brasileiro, você terráqueo, você do mundo. Mundo tem que saber disso e dessa importância. Então, próxima live, dia 21 de agosto, né, na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na Expressão Sergipana, no Senta, que lá vem história. Você quer conhecer sobre a história de Sergipe, do Brasil e do mundo? Comece a seguir, comece a compartilhar a Expressão Sergipana. Uma boa noite. Quem puder ficar, fique em casa, se cuide. E obrigado a todos e a todas que participaram aqui, que estão comentando na live, a todas mesmo, que boa parte são mulheres de luta, que têm história de luta e que fizeram parte também dessa greve histórica na história de Sergipe. Uma boa noite, um bom final de semana. Se cuidem!